dia, telespectadores, nossos filiados e filiadas. Estamos iniciando mais um Sintcef em Movimento e esperamos que vocês acompanhem o nosso programa com muita atenção. Hoje o programa está estritamente político. Estamos trazendo temas de grande relevância. Estão acontecendo coisas no Brasil que nós precisamos acompanhar o desfecho disso, precisamos inclusive combater essas coisas que estão acontecendo. São coisas bastante sérias que mexem com a vida de todos nós brasileiros e principalmente com a vida do servidor público federal. Então nós vamos estar fazendo aqui diversas discussões políticas e estamos também voltando com o nosso quadro cultural, né? Hoje nós vamos estar apresentando o colega Felipe Nunes, que vai estar fazendo uma música de sua autoria. Então vamos conversar um pouco com ele. Vamos conversar com Valério Fonseca, nosso assessor político, sobre o tema principal que estamos trazendo para o bloco político, que vamos entrevistar os companheiros de alguns órgãos federais que tiveram os seus presidentes ou superintendentes locais ou nacionais sendo exonerados por problemas de troca de favoritismo político, né? Então nós vamos estar tratando desse tema hoje com muita seriedade e vamos conversar um pouco com o Valério também sobre isso. Então está começando o nosso Sintcef em Movimento e esperamos aí a sua atenção. Nós estamos aqui, obrigada meninos, bom dia por terem vindos. Nilvan da FUNASA, Diego do DENIT, Yuri da FUNAI, um jovem órgão aqui no nosso estado. E nós estamos, pelo menos de nosso conhecimento, né, com problemas políticos nesses três órgãos recentes, né, que foi fruto da reforma trabalhista, né, votos que contrariaram os interesses do governo. E eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco e falassem um pouco da missão do órgão e retratassem o que estava acontecendo em cada um deles. Então, Nilvan, por favor. Trabalhamos com os municípios até 50 mil habitantes e na área de saneamento básico, na área de esgotamento, construção de casa, mas o mais importante, assim, os governos, né, têm sucateado os órgãos, têm aplicado uma política de desmonte e tanto que o órgão hoje existe mais terceirizados do que propriamente servidores, né, e como se não bastasse isso, ele é usado como moeda de troca para ter o apoio político, para aprovar leis que penaliza a população e penaliza os trabalhadores e os servidores. Por último, agora foi essa reforma trabalhista. O governo usou isso como moeda de troca e o deputado, do qual Antônio Jacome, indicado superintendente Jairo Sotero, ele simplesmente retaliou por ele ter tomado uma posição contrária ao governo. Diego. Bom, sou Diego, sou engenheiro civil e servidor do DENIT. E no nosso caso foi o fruto também de uma medida coercitiva do Executivo Federal. No momento em que o deputado que detinha a indicação do cargo, ele também vota contra a reforma da Previdência, ele também acaba sendo penalizado, no caso, com a destituição do cargo de superintendente. Então, nesse momento a gente verifica que esse fisiologismo político, essa moeda de troca, ela continua sendo modus operandi nesse governo. E o problema nesse caso de que essa pauta da reforma trabalhista é uma pauta que não teve o respaldo das urnas, né, no caso. Então, uma reforma dessa amplitude, uma reforma que afeta tantos brasileiros, ela deveria ser fruto de uma discussão melhor, de um debate maior. E quando não o faz, esse debate, o governo prefere retaliar de frente, de pronto, aquele deputado que se coloca contra aquele pacote fechado, que é o pacote colocado dentro da reforma. Esse tipo de fisiologismo político ele sempre vem acontecendo nos outros governos, com a justificativa do governo de coalizão. No momento em que o Michel Temer, ao assumir em junho,
transforma as funções de cargos que eram do DENIT em funções de cargo do Poder Executivo, com a possibilidade dele colocar, inclusive, servidores que são do Estado, servidores que são servidores municipais, e que colocam o tamanho do problema e dos perigos que a gestão do DENIT ela pode sofrer, os riscos que ela corre, né? Porque esses cargos são cargos desde quem analisa projetos, são cargos de quem cuida das licitações, são cargos de quem cuidam da engenharia, e a gente tem o claro exemplo de que em 2010, por exemplo, esses cargos que estavam colocados em pessoas alienígenas, digamos assim, ao Serviço Público Federal, alienígenas ao DENIT, eles foram utilizados, segundo denúncia do Ministério Público e operações que nós tivemos, que houve no DENIT, para desvio de verbas, para superfaturamento de obras esses escândalos que por fim financiavam campanhas. Talvez um remédio para isso fosse a construção de um mandato elegido por servidores, né? São construções mas para isso tudo o servidor ele tem que inicialmente ele ter a intenção de se entender dentro desse processo, como um ator partícipe disso tudo, e que ele tem o poder dele, principalmente, sobretudo, quando ele está organizado, seja no sindicato, seja nas associações. Então, para isso, a gente depender da boa vontade dos deputados que indicam para que eles mudem isso, vai ser muito complicado. Mas temos uma situação de denúncia mais grave, né, a partir do nível central mesmo, né, que foi feito pelo superintendente, o ex-superintendente do órgão, né? Bom dia, Gi. Bom dia. Minha formação é indígena especializado, estou na FUNAI há quase 7 anos. E a missão da FUNAI ela é proteger e promover os direitos dos povos indígenas, né? Povos esses que são permanentemente atacados nos seus direitos, violados nos seus territórios. Aqui no Rio Grande do Norte, a FUNAI tem uma unidade da FUNAI chamada Coordenação Tecnolocal desde o ano 2011, que foi fruto de uma mobilização, uma movimentação dos povos indígenas, fazendo a reivindicação da criação de uma unidade da FUNAI no Rio Grande do Norte, no sentido de atender de forma permanente, de forma mais próxima, as suas demandas, as suas reivindicações. Você poderia, por favor, já colocar também a vitória que tivemos? Tentaram tirar essa única unidade daqui, né? Você já poderia falar um pouco sobre isso também? Isso. O governo, o ilegítimo governo Temer, ele anunciou um decreto no final do mês de março que extinguia 51 coordenações tecnolocais. Essas CTLs, vou repetir, são a instância da FUNAI mais próxima dos povos indígenas, aquela com maior contato para fazer o procedimento de garantia dos seus direitos sociais, a educação, a alimentação, a saúde, a previdência social, e a instância da FUNAI responsável por elaborar e executar projetos dentro dessas aldeias, projetos no âmbito do etnodesenvolvimento, no âmbito da cultura, etc. Então o decreto apontava o fechamento de 51 CTLs. Dentre dessas 51 estava a CTL de Natal, que é a única coordenação. E jovem, muito jovem. Pouco mais de 6 anos de existência, com resultados construídos, com respaldo das lideranças indígenas, ou seja, com um custo muito pequeno, porque são apenas 2 servidores que trabalham nessa unidade, e foi fechada como consequência desse decreto. O movimento indígena do estado não aceitou, até porque o estado do Rio Grande do Norte ele tem um histórico muito forte do preconceito e da discriminação contra os povos indígenas. Não é raro nós ouvirmos que não existem índios no estado, um estado de nome Potiguara, o que é uma contradição. Então os indígenas se mobilizaram, fizeram uma ocupação no prédio da FUNAI aqui no Rio Grande do Norte, fizeram um grande protesto no acesso ao aeroporto no dia 6 de abril, e fruto dessas mobilizações indígenas conseguiram do então presidente Antônio Costa, presidente da FUNAI, um compromisso na reabertura da CTL. Porém, recentemente, o então presidente Antônio Costa foi exonerado. Ou seja, a coordenação tecnolocal da FUNAI no Rio Grande do Norte continua extinta. E o mais grave,
a situação dos servidores não está clara, não se tem orientação por parte das instâncias diretivas, dirigentes do órgão, com os 2 servidores que compõem o quadro da CTL de Natal, que foi extinta, percebe? E aí a situação é de uma gravidade grande, não só no Rio Grande do Norte, como em todo o país. Há uma ingerência muito grande da política do governo Temer no órgão indigenista. O então presidente Antônio Costa, que era uma indicação política, foi exonerado por não atender com rapidez os ditames do governo golpista e de indicação de vários nomes do PSC no órgão indigenista. Então ele foi exonerado e assumiu de forma interina nos últimos dias um general de nome Franklin Berg, assumiu interinamente a presidência da FUNAI. O movimento indígena, através da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, já anunciou publicamente sua disposição de luta e seu entendimento contrário a essa nomeação, por entender que a FUNAI não é um órgão a ser militarizado pelo governo, e sim protagonizado pelo próprio movimento. Existe no Brasil uma coisa chamada CNPI, que é o Conselho Nacional de Política Indigenista, que é composto pelas lideranças indígenas no país e também pelas instâncias governamentais. O CNPI em nenhum momento foi consultado, ou seja, há um desrespeito grande da Convenção 69 da OIT, que o Brasil é signatário. E o que é que diz a Convenção? Que toda política que atinja diretamente os povos indígenas tem uma necessidade de consulta aos povos indígenas e suas representações. Então o governo, infelizmente, tem atropelado essa convenção e tem atropelado os direitos indígenas. Com os 3 quadros colocados, acho que fica muito claro, né? Fica muito transparente quanto é nefasto para o povo, quanto é nefasto para o público, para o servidor, para a população, as indicações políticas para gerenciamento dos órgãos, né? A proposta de que haja eleição direta é uma proposta, é uma bandeira antiga do movimento, e não que isso fosse resolver todos os problemas da humanidade, mas o quanto isso iria elevar o nível técnico dos órgãos e o compromisso real, né, dos dirigentes, dos gestores, para fazer realmente a finalidade do órgão, né? Porque, olha só, o que o Yuri falou agora, que o presidente saiu denunciando, que ele denunciou publicamente. Ele denunciou que, por ele não ter feito as adequações para colocar o pessoal do PSC nos cargos com rapidez, né, que era para a questão da aprovação das reformas, né, ele foi exonerado por isso, do DENIT, porque o deputado que o indicou, nós fomos contra isso, né, mas o fato é que ele era um indicado político, porém ele era do órgão, né, uma pessoa inclusive que mostrou-se competente, que não foi envolvido em nenhum escândalo anterior do DENIT. Ele também foi exonerado por o seu deputado ter votado a favor do povo e contra a reforma trabalhista. O da FUNASA, ele já sabia que ia ser, né, ele já recebeu você com um sorriso, não foi isso, Nilvan? Foi. E quando o Nilvan foi falar sobre a mobilização do dia 28, a greve geral do dia 28, ele já deu um sorriso e mandou o Nilvan conversar com a superintendente interina. Ele já sabia que o seu deputado tinha vontade ao contrário e queria sair. Quer dizer, tanto faz você estar fazendo um bom trabalho, como você está ali só atendendo interesses financeiros, econômicos, né, do agronegócio ou do mundo do negócio, dependendo da sua área, né? E o tanto que isso fere a Constituição, o tanto que isso é prejudicial, quer dizer, você citou aí os inúmeros escândalos que o DENIT foi envolvido, por estar sendo gerido por pessoas incapazes, mas apenas que foram colocadas para servir aos interesses dos governos de plantões, os inúmeros escândalos que a FUNASA já foi envolvida, né? A FUNAI aqui no estado é nova, mas também já foi envolvida em escândalos nacionalmente. Quer dizer, o que é que nós vamos fazer quanto a isso? E ninguém vai bater nenhuma panelinha não na rua. Vendo isso acontecendo,
claramente, o governo dizendo claramente que isso está acontecendo, que está liberando emendas parlamentares para votar nas reformas e só vai liberar para, quer dizer, ele está comprando o voto ou ameaçando o deputado que votou contra. O pessoal indicado por ele está sendo exonerado, já foram exonerados. A resposta a esses ataques que estão sendo feitos não pode ser outra a não ser a luta. A gente já viu a reforma no ensino médio, a PEC do fim do mundo, agora a terceirização, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Ou seja, o governo golpista e o Congresso dizem de forma muito clara de que lado eles estão. E esse lado é contrário ao nosso lado, ao lado da classe trabalhadora, ao lado do povo brasileiro. Então a resposta a isso só pode ser mediante a luta, a resistência e a construção de um outro projeto, de um projeto anticapitalista para o país. Com certeza. Ok, meninos, obrigada. Acho que a gente deu o recado, né? Precisamos nos organizar, precisamos nos fortalecer enquanto classe trabalhadora para estar barrando aí todos esses ataques. Yuri acabou de citar, não vou citar de novo, mas também a gente ter certeza de que nós temos que lutar para ter eleições diretas nos órgãos do governo federal como uma forma de barrar esses favoritismos políticos, essas moedas de troca, se a gente quer ter um órgão sério e servindo realmente à população. Muito obrigada a vocês e muito bom dia. Queremos dar aqui o bom dia a Valério Fonseca, nosso assessor político. Valério, nós tivemos aí o dia 28 de abril, um estouro da boiada, né, um evento belíssimo, dia de greve geral que foi atendido pelas bases do serviço público, mas também pelos movimentos sociais, pelo serviço privado, né? Tivemos aí um material humano na rua como nunca visto aqui em Natal, pelo menos não na história recente ou até na história média, né, dessa cidade. Nunca tivemos, fora o que tivemos esses movimentos também em diversas outras cidades do estado, né? Como é que você avaliou aí esse dia 28 de abril? O que é que você acha que nos espera e que efeito isso pode ter causado tanto para a população como para os governantes? Bom dia, auxiliares e a população em geral que assiste o programa do Sindicef em Movimento. Essa greve geral do dia 28 foi um marco histórico e nunca eu vi tanta gente na rua como nessa manifestação do dia 28. São mais de 30 anos de militância política, nunca se conseguiu colocar mais do que 30 mil pessoas na rua. E no dia 28 nós tínhamos, sem medo de errar, mais de 50 mil pessoas nas ruas de Natal. E diga-se de passagem que ocorreram movimentos em Mossoró, em Pau dos Ferros, em Jardim de Piranhas, em Lagoa Nova, em vários lugares do Rio Grande do Norte, ocorreram, Mossoró, Caicó, ocorreram paralisações, ocorreram manifestações. E isso tem um significado. Primeiro deles, a rejeição do presidente ilegítimo, onde mais de 70% da população rejeita. Hoje tem uma aprovação de menos de 10%, portanto é ilegítimo. E também as reformas que estão em curso no Brasil são rejeitadas por mais de 80% da população. A reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Então essa paralisação, esse foi um marco na luta contra essas reformas e contra um governo ilegítimo. Essa mudança, embora tenha havido um endurecimento em relação ao servidor público, mas as mudanças que houveram, que amenizaram para algumas categorias e para a economia informal, você acha que já foi fruto dessas pressões nas redes sociais, do movimento do dia 28, essas mudanças propostas no texto base da reforma da Previdência? Na verdade, uma parte da base de sustentação do governo Temer está rompendo. Vários partidos já romperam com o governo Temer, não estão aceitando votar as reformas. E essas modificações que ocorreram
que foram pífias, que não muda em nada o projeto de reforma da Previdência, é exatamente para evitar um processo de ruptura maior na base do governo e enterrar de uma vez por todas a reforma da Previdência. Afinal, o governo vai precisar de 308 votos na Câmara Federal para aprovar a reforma da Previdência. Em 2 turnos. Não é fácil. E ele está cedendo exatamente para poder manter a base do governo unida e votar a reforma da Previdência. E a que custo nós temos aqui uma discussão sobre algumas defecções que houveram na base do governo, né, que votaram contra a reforma trabalhista, e isso ocasionou a exoneração de diversos dirigentes, gestores de órgãos federais, ou seja, os cargos, né, estão sendo usados como moeda de troca. Votou contra o governo como uma forma de fazer a punição, né? Foram exonerados alguns dirigentes, alguns gestores do Serviço Federal. Isso está sendo dito claramente, né? Tá, inclusive sendo noticiado tranquilamente, inclusive pelo próprio governo, né? Uma outra coisa são a questão da aprovação das emendas parlamentares, também dita pelo próprio governo, isso como uma forma de comprar voto, não tem outro nome, né? Isso não é corrupção? Inclusive isso lembra muito o mensalão. O mensalão, o que é que foi o mensalão? Né? Era a compra dos deputados, dos parlamentares para votar as propostas do governo. Esse era o formato do mensalão. E de que forma se dava o mensalão? Se dava por meio de liberações de emendas parlamentares e também a indicação de cargos de chefias nas administrações, nas entidades públicas, nas instituições públicas. E o que está ocorrendo no governo, nesse governo atualmente, é isso. Ok, vamos ter que encerrar aí nosso programa. Valério, obrigado mais uma vez por ter participado e até o próximo. Muito obrigado. Hoje nós estamos aqui com o Felipe Nunes, esse é o nome artístico, Felipe Nunes. E bom dia, obrigada por ter vindo aqui participar do nosso programa Sintecef em Movimento. Como é que você enveredou aí por essa vida de artista? Então, eu sou de Aracaju, né? Eu moro há 4 anos em Natal. Lá em Aracaju eu tocava mais para os amigos, na universidade, nas festas que a gente organizava da turma lá, né? E depois que eu vim para Natal, estava meio parado. Ano passado eu voltei a tocar em alguns barezinhos, assim, algumas festas que os amigos organizavam. E esse ano eu comecei a participar de um sarau, né? Chamado Insurgências Poéticas, que ele envolve poesia, artes visuais, artes plásticas, né? Música também. E aí eu comecei a tomar um ritmo maior e voltando essa dinâmica de música, né? Do que eu tinha lá há 4 anos atrás em Aracaju, eu vou ter mais aqui um pouco. O que é que você faz fora da música? Eu estou concluindo um curso de História, né? Vou ser professor, também trabalho com artes visuais, né? Produção de design gráfico, né? Inclusive até para a própria área artística eu produzo muita coisa nesse sentido e vou sobreviver nesse sentido aí, né? Ok. Vamos ver um pouco do que você canta, do que você toca. Eu apresentei aquela música que eu compus, se chama Mora, né? Que é uma frutinha que mancha bastante quando cai na camisa, né? É difícil de tirar. De manhã ofuscava o meu olhar e sem querer levava minha paz desarmada. Tudo que tinha pra dar, guardei pra você. Apostei todas as fichas, paguei pra ver. E de repente você foi pra nunca mais voltar. Depois que o copo está cheio é fácil derramar. Para andar. Para andar.
razoado, cismado com a vida sem saber me encontrar, e perguntando se ainda vai voltar, pois a ausência mata. Tudo que tinha pra dar, guardei pra você. Apostei todas as fichas, guardei pra ver, e de repente você foi pra nunca mais voltar. Depois que o copo está cheio é fácil derramar. Eu fiquei com vontade de cantar a sua música, adorei. Muito obrigada por ter vindo, e outras oportunidades virão, e espero que você realize o seu sonho de viver da música. Amanhã é o Dia das Mães, nós queremos desejar felicidades a todas as mulheres que são mães, as que são bimães, as que são avós, que cuidam dos netos, que cuidam dos filhos, a todas as mulheres de luta, a todas as mulheres mais acomodadas, mas que são mães, né, que têm essa responsabilidade, as madrinhas também que cuidam dos seus afilhados como mãe. Então, um beijo enorme e um feliz Dia das Mães. Antes de encerrar o nosso programa de hoje, nós não tivemos o bloco jurídico, né? Vamos estar retomando no próximo programa, mas tem uma coisa muito séria acontecendo, que é uma pessoa que trabalhou aqui no sindicato e que tem acesso aos telefones das pessoas e está ligando, informando de uma ação com um advogado que não é daqui da assessoria jurídica do sindicato. E isso é extremamente sério. Nós queremos informar a todos os nossos filiados e filiadas que nós fazemos um desafio a qualquer pessoa provar que ganhou uma ação judicial que seja de direito do servidor público federal e que o nosso sindicato não tenha dado entrada ou que não tenha ganhado essa ação. Pelo contrário, nós somos pioneiros em ganhar ações para os nossos servidores e servidoras. Todo mundo sabe da responsabilidade, do perfil ético que tem o escritório da assessoria trabalhista que nos presta assessoria aqui no sindicato, e nós queremos informar que essa pessoa que está fazendo isso, ela não está autorizada pelo sindicato. O sindicato tem assessoria jurídica séria, ética, responsável e que pensa muito antes de entrar com uma ação, porque ela não quer ver que se nós não temos um direito, muito menos ela quer que o servidor perca e ainda tenha que pagar sucumbências, que é o pagamento do honorário do advogado da parte contrária que ganhou a ação. Quando a gente perde, alguém ganha, a União, quem quer que seja, e nós temos que pagar o honorário sucumbencial. Então nós temos muito cuidado em relação a isso, nossa assessoria tem muita responsabilidade, e nós queremos dizer que, na dúvida se tem ou não um direito, procure assessoria jurídica no nosso plantão aqui nas quintas-feiras à tarde, ou no escritório, que de amplo conhecimento de todos os filiados e filiadas, que atende terças, quartas, o dia todo, e quinta pela manhã. À tarde estão aqui no sindicato fazendo assessoria dos nossos filiados e filiadas. Na dúvida, procura a nossa assessoria. Quem já ligou informando o que está acontecendo e que não foi atender ao pedido dessa pessoa, obrigado pela confiança, e nós procuramos isso, né? Seriedade, com muito trabalho e muita seriedade e responsabilidade. Então, até o próximo programa, um bom dia.